Uma emocionante história de superação comovente. Com a voz de uma criança, a inocência questionou o destino e uma simples pergunta de "Alô, papai?" fez o mundo de um milionário desmoronar em um silêncio estarrecedor. Se você gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando. São Paulo não perdoava. A cidade acordava todos os dias com pressa, com buzinas, com o cheiro de asfalto quente, misturado ao diesel dos ônibus que atravessavam a Avenida Paulista como formiguinhas desesperadas. E lá no alto, muito acima da correria, acima dos problemas comuns, acima até mesmo das nuvens baixas que insistiam em cinza, ficava o edifício mais imponente da Faria Lima. 43 andares de vidro espelhado, aço escovado e ambições desmedidas. No último andar, onde o sol batia primeiro e onde o vento soprava mais forte, ficava o escritório de Ricardo Almeida Sampaio. Não era apenas um escritório. Era um reino! Um império construído com números, planilhas, investimentos milionários e decisões que podiam erguer empresas ou destruí-las com um simples movimento de caneta. Ricardo tinha 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, ternos italianos sob medida e um olhar que atravessava as pessoas como se elas fossem transparentes. Ele não sorria. Não na frente dos outros, pelo menos. Não tinha tempo para gentilezas, para conversas casuais sobre o tempo ou sobre futebol. Sua agenda era uma engrenagem de precisão suíça. Cada minuto tinha função. Cada reunião tinha objetivo, cada palavra tinha peso. Seus funcionários o temiam. Seus sócios o respeitavam. Seus concorrentes o odiavam. E ele não sentia nada. Ou pelo menos havia treinado tanto o próprio coração que já não sabia mais a diferença. As paredes do escritório eram brancas, brancas demais. Tinha uma mesa de mogno que parecia ter sido arrancada de alguma floresta centenária, cadeiras de couro que rangiam baixinho quando alguém se sentava, e uma vista panorâmica de São Paulo que fazia qualquer visitante segurar a respiração. Mas Ricardo nunca olhava pela janela. Não tinha tempo para paisagens. Paisagens não davam lucro. Era uma quinta-feira, dia 14 de março. O céu estava carregado, pesado, como se a própria cidade segurasse a respiração. Ricardo chegou ao escritório às 6h15 da manhã, como sempre. Cafezinho curto sem açúcar. Primeira reunião às 7. Ele nem cumprimentou a secretária quando passou. Ela já estava acostumada. Mas naquela quinta-feira algo era diferente. No 22º andar do mesmo edifício, Joana Mendes de Souza empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor, ainda silencioso. Ela tinha 34 anos, mãos ásperas de tanto esfregar e um cansaço nos olhos que vinha de longe. Trabalhava ali havia 4 anos, sempre no turno da manhã, sempre invisível. Chegava antes do sol nascer e ia embora quando os executivos começavam a ocupar suas mesas. Era como se ela não existisse. Limpava os vidros, esvaziava as lixeiras, passava pano nos corredores reluzentes. E ninguém nunca dizia bom dia. Mas naquela manhã, Joana não estava sozinha. Ao lado do carrinho, segurando firme na mão da mãe, estava Isabela. Isabelinha, como todos chamavam. 8 anos recém-completados. 2 tranças desiguais nos cabelos castanhos. Uniforme escolar amarrotado na mochila. A escola tinha avisado de última hora que não teria aula por causa de um problema no encanamento. Joana não tinha com quem deixar a filha. Não tinha parentes em São Paulo. Não tinha vizinha de confiança disponível naquele horário. Então fez o que toda mãe guerreira faz. Levou a menina junto, rezou para ninguém reclamar e prometeu que seria só por um dia. Isabela era quieta, observadora. Tinha aqueles olhos fundos, quase pretos, que pareciam enxergar mais do que deviam. Ela não corria pelos corredores, não tocava nas coisas, apenas olhava os quadros nas paredes, as cadeiras de designer, as plantas artificiais que nunca precisavam de água. E às vezes, bem baixinho, ela perguntava: "Mãe, por que tudo aqui é tão quieto?" Joana não sabia como responder. Talvez porque ali no topo do mundo as pessoas tivessem esquecido como se fazia barulho de verdade. Barulho de gente. Barulho de vida. Enquanto Joana limpava as salas do 22º andar lá em cima, no reino de Ricardo, a tensão começava a apertar. Ele estava sentado na cabeceira da mesa de reuniões, cercado por 6 executivos de terno escuro e gravata impecável.
Na tela gigante à sua frente, o rosto de um homem aparecia via videoconferência. Maximilian Gröber, austríaco, sotaque carregado, sorriso fácil demais. Ele representava um fundo de investimentos internacional que prometia dobrar o faturamento da empresa de Ricardo em menos de 18 meses. A proposta era sedutora, irresistível até, mas alguma coisa não se encaixava. Senhor Sampaio, o senhor vai deixar passar essa oportunidade? A voz de Maximilian ecoava pela sala com uma confiança irritante. Ricardo olhou para os números na tela. Tudo parecia perfeito. Projeções agressivas, mas plausíveis. Garantias jurídicas, contratos blindados. E mesmo assim, havia algo, um incômodo pequeno, como uma pedra no sapato. Mas ele não conseguia nomear. Preciso de mais tempo para a análise, respondeu Ricardo seco. Tempo? Maximilian riu. Tempo é o que o senhor não tem, meu amigo. Essa janela fecha hoje à meia-noite. Depois disso, o pacote vai para outro investidor. Ricardo cerrou os dentes. Ele odiava ser pressionado, mas também odiava perder oportunidades. A reunião terminou sem definição. Maximilian desligou a chamada com um sorriso que não chegava aos olhos, e os executivos saíram da sala em silêncio, sentindo o clima pesado. Ricardo ficou sozinho. Olhou para o telefone fixo sobre a mesa. Tinha que ligar para o advogado, Dr. Heitor Brandão, seu homem de confiança há 15 anos. Precisava que ele revisasse tudo, cada vírgula, cada cláusula. Mas antes que pudesse discar, a porta se abriu. Era Marta, a secretária. Senhor Sampaio, o Dr. Heitor ligou. Disse que só consegue falar com o senhor depois das 3 da tarde. Ricardo franziu a testa. Heitor nunca estava indisponível. Tudo bem. Me avise quando ele ligar. Marta saiu. E Ricardo ficou ali, sozinho de novo, com aquela sensação incômoda crescendo no peito. Enquanto isso, lá embaixo, Joana tinha terminado a limpeza do 22º andar e subia para o último. O andar de Ricardo. Ela sempre deixava aquele para o final, porque era o mais silencioso, o mais intimidador. Isabela subia com ela no elevador, calada, ainda observando tudo. Quando chegaram, Joana viu que a porta do escritório principal estava entreaberta. Ela bateu de leve, como sempre fazia, mas ninguém respondeu. Empurrou devagar e viu que o espaço estava vazio. Ricardo tinha ido até a sala de reuniões no final do corredor. Joana entrou. Começou a recolher as xícaras de café da mesa, passou o pano nas superfícies. Isabela ficou perto da porta, quietinha. E foi nesse momento que o telefone tocou. Um toque estridente que cortou o silêncio como uma faca. Joana olhou para o aparelho. Não era para ela atender. Nunca era. Mas o telefone continuou tocando. 1 vez, 2, 3, 4. Isabela olhou para a mãe. Joana fez um gesto com a mão como quem diz, não mexe nisso. Mas a menina, com aquela curiosidade inocente de criança, se aproximou. Ninguém vai atender, mãe. Deixa, filha. Não é pra gente. Mas o telefone insistia. E, de repente, sem que Joana pudesse impedir, Isabela esticou a mãozinha e atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina em inglês com sotaque carregado. Yes, hello? I need to speak with Mr. Sampaio immediately. Isabela piscou. Ela não entendia inglês, mas reconheceu o tom. Era sério, importante. Você quer falar com... Ela hesitou. Não sabia como chamar Ricardo. Você quer falar com meu pai? Houve uma pausa do outro lado. A voz pareceu surpresa. Your father? Is this Ricardo Sampaio's office? Isabela não entendeu nada do que ele disse, mas lembrou de algo. Lembrou de um dia, há algumas semanas, quando ela tinha ido com a mãe visitar o seu Joaquim, o sucata, um catador de materiais recicláveis do bairro onde moravam. Ele estava triste, muito triste. Tinha perdido todas as economias de uma vida inteira. Alguém tinha prometido que se ele investisse tudo num negócio garantido, ele ficaria rico. Ele acreditou. E perdeu tudo. A mãe de Isabela tinha chorado junto com ele naquele dia. E Isabela, com aquela memória afiada de criança, lembrou das palavras que seu Joaquim tinha dito, enquanto chorava. Ele mentiu, Joana, ele mentiu para mim. Falava tão bonito, tão certo, e no final era tudo mentira. Isabela olhou para o telefone, e sem saber porquê, sem entender o peso do que ia dizer, ela respondeu em português com a voz firme de quem repete uma lição. Ele disse que não vai mais brincar com quem mente.
Silêncio do outro lado. What? What did you say? Mas Isabela já tinha desligado. Joana correu até ela, pálida. Isa, o que você fez? Atendi o telefone, mãe. O moço queria falar com... Você não pode fazer isso. A gente pode ser mandada embora. Isabela abaixou a cabeça. Não tinha pensado nisso. Só tinha atendido, como fazia em casa quando a mãe estava ocupada. Joana guardou o telefone de volta no gancho, tremendo. Pegou a filha pela mão e terminou a limpeza o mais rápido que pôde. Saíram dali quase correndo, como se tivessem cometido um crime. 10 minutos depois, Ricardo voltou para o escritório. Sentou-se à mesa. Pegou o telefone para ligar para Heitor novamente. Mas antes que discasse, percebeu algo. O telefone estava levemente fora do lugar. Alguém tinha mexido ali. Franziu a testa. Olhou ao redor. Tudo limpo. Tudo no lugar. Mas então viu na beirada da mesa uma pequena marca de dedos. Dedos pequenos, de criança. Ele se levantou, foi até a porta, olhou pelo corredor, vazio. Voltou para a mesa e esperou. O telefone não tocou de novo. Isso era estranho. Maximilian sempre ligava 3 vezes seguidas quando queria confirmar algo. Mas dessa vez nada. Ricardo pegou o celular e ligou diretamente para o número de Maximilian. Foi direto para a caixa postal. Tentou de novo. Mesma coisa, estranho. 1 hora depois, Marta entrou no escritório com uma expressão confusa. Senhor Sampaio, o doutor Heitor acabou de cancelar a reunião das 3. Disse que teve um imprevisto urgente. Imprevisto? Que imprevisto? Ele não disse. Ricardo sentiu aquela pedra no sapato crescer. Alguma coisa estava errada. Pegou o telefone e ligou diretamente para o departamento de auditoria interna da empresa. Pediu que revisassem todas as movimentações financeiras das últimas 2 semanas, cada centavo, e pediu sigilo absoluto. 2 horas depois, a resposta chegou, e o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Havia transferências que ele não tinha autorizado, valores consideráveis, movimentados para contas offshore em paraísos fiscais, tudo assinado digitalmente com seu certificado, mas ele não se lembrava de ter aprovado nada daquilo. Alguém tinha acesso aos seus códigos, e pior, a auditoria externa, aquela que vinha todo ano revisar os livros, estava marcada para a semana seguinte. Se encontrassem aquilo, Ricardo seria destruído. Sua reputação, sua empresa, sua vida. Tudo. Ele ficou paralisado na cadeira, olhando para os números na tela. O império que tinha levado 30 anos para construir estava prestes a ruir. E ele nem sabia como. Foi nesse momento que a porta se abriu de novo. Era Marta, nervosa. Senhor Sampaio, tem uma mulher aqui. Ela disse que precisa falar com o senhor. É urgente. Eu não tenho tempo agora, Marta. Ela disse... Marta hesitou. Ela disse que a filha dela atendeu seu telefone hoje de manhã. O sangue de Ricardo congelou. Mande ela entrar. Joana entrou no escritório com Isabela ao lado. Ela estava apavorada, as mãos tremendo. Tinha certeza de que seria demitida. Ensaiou o pedido de desculpas durante horas, mas quando olhou para Ricardo, viu algo que não esperava. Não era raiva, era confusão. A senhora... Trabalha aqui? Perguntou ele, como se nunca tivesse visto Joana antes, embora ela limpasse aquele escritório todos os dias, havia 4 anos. Sim, senhor. Eu sou da limpeza. E eu peço desculpas. Ela não queria fazer nada de errado, foi sem querer. Ela é só uma criança, por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Calma. Ricardo levantou a mão. Olhou para Isabela. A menina estava olhando para ele com aqueles olhos fundos, sem medo. Você atendeu meu telefone? Isabela assentiu. E o que você disse? A menina pensou por um momento. Um moço falou numa língua que eu não entendo. Aí eu perguntei se ele queria falar com meu pai, mas ele continuou falando naquela língua. Aí eu lembrei do seu sucata e falei que o senhor não ia mais brincar com quem mente. Ricardo piscou, processando. Seu sucata é o seu Joaquim. Isabela explicou, com a paciência de quem conta uma história. Ele mora perto da gente. Ele perdeu todo o dinheiro dele porque alguém mentiu para ele. Ele chorou muito. Minha mãe ficou triste. Aí eu pensei que o moço do telefone talvez fosse igual àquele que mentiu para o seu sucata. Ricardo ficou em silêncio, olhando para a menina, depois para a mãe, depois de volta para a menina. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Almeida Sampaio escutou.
Ele pediu que Joana contasse a história do seu Joaquim. Ela contou, ainda nervosa, mas contou. Um homem elegante, bem vestido, com sotaque estrangeiro. Tinha aparecido no bairro deles meses atrás. Ofereceu oportunidades de investimento exclusivas para pessoas trabalhadoras que queriam sair da pobreza. Seu Joaquim foi um dos que acreditaram. Investiu tudo e perdeu tudo. O homem desapareceu e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Esse homem, ele tinha nome? Joana balançou a cabeça. Não sei, senhor. Só sei que o seu Joaquim dizia que ele falava de um jeito, sabe? Como se estivesse vendendo um sonho. Mas era tudo mentira. Ricardo olhou para a tela do computador, para os números, para as transferências não autorizadas. E de repente, como se todas as peças de um quebra-cabeça invisível começassem a se encaixar, ele entendeu. Maximilian, o Fundo Internacional, a pressão, a urgência, as movimentações estranhas, Feitor desaparecido, tudo fazia sentido. Ele tinha sido alvo. E aquela menina, sem saber, sem querer, tinha acabado de salvá-lo. Ricardo olhou para Isabela, e pela primeira vez em anos, algo se moveu dentro do seu peito. Algo que ele achava que tinha morrido. Obrigado, disse ele baixinho. Isabela sorriu, e naquele momento, sem que nenhum deles soubesse, uma porta se abriu. Uma porta que mudaria tudo. Porque às vezes a salvação vem de onde a gente menos espera. E às vezes as crianças enxergam o que os adultos se recusam a ver. Joana saiu do escritório de Ricardo com as pernas bambas, segurando firme na mão de Isabela. Ela ainda não conseguia acreditar que não tinha sido demitida. Na verdade, o homem tinha agradecido. Agradecido! Aquele empresário frio, distante, que nunca olhava nos olhos de ninguém, tinha olhado para sua filha e dito obrigado. O mundo estava de cabeça para baixo. Mas o que Joana não sabia é que, naquele exato momento, dentro daquele escritório silencioso, Ricardo estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Ele pegou o telefone e ligou para um número que não discava havia anos. Do outro lado, uma voz rouca atendeu no terceiro toque. Fala, Cláudio, sou eu, Ricardo. Silêncio. Depois uma risada curta, sem humor. Ricardo Sampaio ligando para o Cláudio Ferreira depois de... Quanto tempo? 5 anos. Deve ser coisa séria. É. Cláudio Ferreira tinha sido agente da Polícia Federal por 17 anos. Trabalhou em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, quadrilhas internacionais. Se aposentou cedo, cansado de ver bandido rico solto e gente honesta presa. Virou chefe de segurança particular de pessoas com muito dinheiro e muitos inimigos. Ricardo tinha usado seus serviços algumas vezes no passado, quando precisava de discrição e eficiência. Cláudio não fazia perguntas, apenas resolvia problemas. Preciso de você, disse Ricardo, direto ao ponto. Todo mundo precisa de mim. Mas eu escolho quem eu ajudo. O que você quer? Investigar uma fraude internacional. E proteger 2 pessoas. Proteger? Cláudio pareceu interessado. Quem? Uma mulher e a filha dela. Uma criança de 8 anos. Houve uma pausa longa. Você tá me zoando? Não. Ricardo Sampaio, o homem que não tem coração, quer proteger uma criança? Cláudio. Tá bom, tá bom. Me conta tudo. E Ricardo contou. Contou sobre Maximilian, sobre o fundo de investimento, sobre as transferências não autorizadas, sobre o advogado desaparecido. E contou sobre Isabela, a menina que atendeu o telefone e, sem saber, tinha feito o interlocutor recuar. Quando terminou, Cláudio ficou em silêncio por um longo momento. Essa menina tem sorte de estar viva, disse ele finalmente. E essa gente a quem eu acho que é, eles não deixam pontas soltas. Ela entrou no radar deles. Ricardo sentiu o estômago revirar. Como assim? Ricardo, escuta bem o que eu vou te dizer. Se você está lidando com uma quadrilha internacional de fraudes financeiras e uma criança atendeu o telefone no momento errado, eles vão querer saber quem é ela. Vão querer saber o que ela ouviu e vão querer garantir que ela não vai falar nada para ninguém. Você me entendeu? Eu entendi, ou então você sabe o que precisa fazer. Sei. Ricardo desligou o telefone com as mãos suadas. Ele tinha construído um império pensando apenas em números, em lucros, em estratégias. Nunca tinha pensado em pessoas. Nunca tinha se importado. Mas agora, pela primeira vez,
Ele sentia o peso de uma responsabilidade que não cabia em planilhas. Ele ligou para Marta. Encontra a faxineira que esteve aqui agora há pouco, Joana. Quero falar com ela de novo. E traz o cadastro dela. Nome completo, endereço, telefone, tudo. Marta hesitou. Senhor. Ela foi embora. O turno dela acabou às 11. Ricardo olhou no relógio. 12:15. Então liga para ela. Diz que preciso falar com urgência. É sobre a filha dela. 15 minutos depois, Joana estava de volta ao escritório apavorada. Quando alguém liga dizendo que é sobre sua filha, o coração de mãe dispara. Isabela estava ao lado dela, segurando a mochila. Ricardo pediu que elas se sentassem. Joana sentou na ponta da cadeira, tensa. Isabela olhava pela janela, impressionada com a vista. Senhora Joana, eu preciso ser direto com a senhora. Aquele telefonema que sua filha atendeu hoje pode ter consequências. O rosto de Joana empalideceu. Consequências? Que tipo de consequências? Eu estava sendo alvo de um golpe. Um golpe muito grande, envolvendo gente perigosa. E quando sua filha atendeu aquele telefone e disse aquilo, ela interrompeu o plano deles. Agora eles vão querer saber quem ela é. Joana sentiu as lágrimas subirem, mas segurou firme. O que o senhor está dizendo? Que minha filha está em perigo por causa disso? Estou dizendo que vocês duas podem estar. O silêncio que caiu na sala era pesado como chumbo. Isabela parou de olhar pela janela e virou para o adulto. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou ela com a voz pequena. Ricardo olhou para aqueles olhos fundos e sentiu uma dor estranha no peito. Não. Você fez a coisa certa. Mas às vezes, quando a gente faz a coisa certa, as pessoas erradas ficam com raiva. Isabela pensou por um momento. Então quer dizer que ser bom pode ser perigoso? Ricardo não soube o que responder. Porque sim, no mundo dele, ser bom sempre tinha sido perigoso. Mas ele nunca tinha parado para pensar nisso daquele jeito, com aquela simplicidade brutal de criança. Eu vou proteger vocês, disse ele finalmente. Joana balançou a cabeça tentando processar tudo. Proteger? Como? Eu preciso trabalhar, senhor. Eu preciso pagar as contas. Eu não posso simplesmente desaparecer. Eu sei. E vocês não vão desaparecer, mas eu preciso que vocês venham comigo, para minha cobertura, só por alguns dias, até eu resolver isso. Sua cobertura? Joana arregalou os olhos. Se o senhor, com todo respeito, se o senhor tá louco, eu não vou morar na casa do senhor. Não é morar. É se proteger. Eu tenho casa, senhor. E essa casa tem endereço. Endereço que está no seu cadastro aqui da empresa. Se alguém quiser encontrar vocês, vai ser fácil. O medo voltou a apertar o peito de Joana. Ela olhou para Isabela. A menina estava calma. Calma demais para uma criança que acabara de ouvir que estava em perigo. Mãe, eu acho que a gente devia ir, disse Isabela baixinho. Filha, ele quer ajudar, e a gente não fez nada de errado. Se tem gente ruim querendo machucar a gente, é melhor ficar num lugar seguro, né? Joana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sua filha de 8 anos estava sendo mais racional do que ela, e isso partia o coração. Ela olhou para Ricardo. Se a gente for, é só até o senhor resolver isso? Só até eu resolver. E meu trabalho? O senhor vai me demitir? Não. Você vai continuar recebendo normalmente. E quando tudo isso passar, você volta. Joana respirou fundo. E contra todos os seus instintos, contra todo o medo, ela concordou. Tá bem, mas só até o senhor resolver. Naquela mesma tarde, Cláudio chegou. Era um homem grande, ombros largos, cabelo raspado, uma cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda. Ele olhou para Joana e Isabela com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com respeito. Então é você que salvou o patrão aqui sem nem saber, garotinha? Isabela deu de ombros. Eu só atendi o telefone. Cláudio riu. Um riso genuíno. Às vezes é isso que basta. Ele se virou para Ricardo. Já botei vigilância discreta na área onde elas moram. Vou escolher 3 homens de confiança para fazer turnos na sua cobertura. E vou começar a investigar esse tal de Maximilian. E o Heitor? Ricardo perguntou. Meu advogado. Ele sumiu, eu sei. Já estou atrás dele também. Mas vou te dizer uma coisa, Ricardo. Se ele sumiu justo agora, ou ele está com medo, ou ele está envolvido. Ricardo fechou os olhos. Heitor era amigo, ou pelo menos tinha sido. 15 anos de parceria, de confiança.
Será que era possível? As horas seguintes foram um borrão. Cláudio organizou o transporte discreto de Joana e Isabela até a cobertura de Ricardo, num bairro nobre da zona sul de São Paulo. A cobertura ficava no último andar de um prédio com segurança máxima, portaria blindada e câmeras em cada esquina. Era um apartamento enorme, com 3 suítes, sala de estar maior que a casa inteira de Joana, uma cozinha que parecia saída de revista de decoração e uma varanda com piscina aquecida. Quando Isabela entrou, ela parou no meio da sala e girou devagar, olhando tudo. Mãe, é aqui que o senhor mora. Ricardo acenou que sim, e pela primeira vez, vendo aquele espaço pelos olhos de uma criança, ele percebeu como tudo era frio. Bonito, caro, impecável, mas frio. Não tinha quadros nas paredes. Não tinha fotos. Não tinha vida. Vocês podem ficar na suíte do fundo, disse ele, ainda desconfortável. Tem 2 camas, banheiro privativo, tudo o que precisam. Joana murmurou um obrigado baixinho e levou Isabela para o quarto. Quando a porta se fechou, Ricardo ficou sozinho na sala imensa, de repente consciente do silêncio que sempre habitou ali. Os primeiros dias foram estranhos, muito estranhos. Ricardo acordava às 6 da manhã, como sempre. Tomava café sozinho, como sempre. Trabalhava de casa, trancado no escritório, como sempre. Mas agora, havia sons que ele não estava acostumado. Passos pequenos no corredor. Risadas abafadas vindo do quarto. O barulho da televisão ligada numa altura que ele nunca usava. Joana tentava ser invisível. Acordava antes dele, preparava café, limpava tudo sem fazer barulho. Mas Isabela não conseguia ser invisível. Ela era curiosa, explorava, perguntava. No segundo dia, Ricardo encontrou ela na biblioteca olhando os livros. Você gosta de ler? Perguntou ele sem saber por que estava perguntando. Gosto, mas eu não sei ler direito ainda. Tô aprendendo. E o que você gosta? Histórias de gente corajosa. Ricardo pegou um livro da estante. Capa dura. Ilustrações coloridas. Era uma edição antiga de contos de fadas que ele tinha desde criança, mas nunca lera de verdade. Leva esse. Isabela segurou o livro como se fosse um tesouro. Sério? Sério. Ela sorriu. E aquele sorriso fez algo estranho no peito de Ricardo. No terceiro dia, as ameaças começaram. Primeiro foi sutil. Um envelope vazio, entregue na portaria do prédio onde Joana morava, endereçado a ela. Cláudio mostrou o envelope para Ricardo. Eles sabem onde ela mora. E querem que ela saiba que eles sabem. No quarto dia, um carro preto ficou estacionado na frente do prédio de Ricardo por 3 horas. Sem ninguém dentro. Apenas parado. Cláudio anotou a placa. Era fria. Documento falso. No 5º dia, Joana recebeu uma ligação no celular. Ela atendeu tremendo. Do outro lado, apenas silêncio. E depois, antes de desligar, uma voz masculina rouca disse em português arrastado. Crianças curiosas não dormem bem à noite. Joana deixou o celular cair no chão. Ricardo ouviu o barulho e saiu do escritório. Encontrou Joana encostada na parede, branca como papel. Isabela ao lado dela, perguntando o que tinha acontecido. O que foi? Ricardo se aproximou. Joana contou com a voz quebrada. Ricardo sentiu a fúria subir pela garganta. Uma fúria que ele não sabia que tinha. Ele pegou o celular dela, ligou para Cláudio. Troca o número dela, agora, e aumenta a segurança. Quero 4 homens no turno, não 3. Ricardo, 4, Cláudio. Eu não me importo com o custo. Cláudio não discutiu. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, no escuro, olhando para a cidade lá embaixo. Milhões de luzes. Milhões de vidas. E ele, durante 52 anos, nunca tinha se importado com nenhuma delas. Até agora. A porta do quarto de Isabela se abriu devagar. Ela apareceu de pijama, segurando o livro que ele tinha dado. Você também não consegue dormir? Perguntou ela baixinho. Não. É por causa dos homens ruins? Ricardo hesitou, mas algo nele decidiu ser honesto. Sim. Isabela sentou no sofá ao lado dele, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Minha mãe tá com medo, disse ela. Mas ela não quer que eu saiba. Ela acha que eu sou pequena demais para entender. E você entende? Eu entendo que às vezes adultos fazem coisas ruins porque querem dinheiro. E que dinheiro deixa as pessoas esquisitas. Ricardo olhou para ela, surpreso. Você é muito esperta.
Minha mãe diz que eu sou velha por dentro. Acho que ela tem razão. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. E então Isabela perguntou: Você tem família? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Não, nem ninguém. Não. Por quê? Ricardo respirou fundo. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo para ele. Ou se perguntou, ele nunca respondeu. Porque eu escolhi não ter. Mas você fica sozinho, se eu sei. Não dá medo? Dá. A resposta saiu antes que ele pudesse filtrar. E Isabela, com aquela sabedoria estranha de criança, apenas acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente. No sexto dia, Cláudio trouxe notícias. Ele tinha rastreado algumas movimentações. Maximilian não existia. Era uma identidade falsa, bem construída, mas falsa. Por trás dele, havia uma rede complexa de empresas fantasmas, todas conectadas a um homem conhecido apenas como o Ciclista. O Ciclista? Ricardo franziu a testa. Ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Dizem que ele chama assim porque é obcecado por equilíbrio. Ele monta esquemas financeiros perfeitos, equilibrados, e depois desaparece antes que alguém perceba. Já destruiu dezenas de empresas na América Latina. E o Heitor? Cláudio fez uma pausa longa. Ricardo, eu não tenho provas ainda, mas o Heitor fez 3 viagens para as Ilhas Cayman nos últimos 6 meses. E uma das contas para onde o seu dinheiro foi transferido tem movimentação que coincide exatamente com as datas dessas viagens. Ricardo sentiu o mundo desabar. Heitor, seu amigo, seu advogado de confiança, tinha traído ele. Tem certeza? 90%. E os outros 10%? São dúvida razoável. Mas meu instinto diz que ele está no meio. Ricardo passou a mão pelo rosto. Ele tinha sido enganado, manipulado, por alguém em quem confiava. E pior, por causa disso, uma mulher e uma criança inocentes estavam em perigo. Naquela noite, durante o jantar, Isabela percebeu que Ricardo estava diferente. Mais quieto, mais distante. Você está triste? Perguntou ela enquanto mexia no macarrão. Estou. Por quê? Porque descobri que um amigo meu me traiu. Isabela pensou por um momento. Minha professora disse uma vez que quem trai não era amigo de verdade. Era só uma pessoa usando máscara. Ricardo olhou para ela e de novo sentiu aquele aperto no peito. Sua professora é sábia, ela é legal, mas às vezes ela briga comigo por ficar olhando pela janela. Por que você olha pela janela? Porque é mais interessante do que a aula. Ricardo riu. Foi uma risada curta, rouca, como se tivesse enferrujado de tanto tempo sem uso. Mas era uma risada. Joana olhou para ele surpresa, e pela primeira vez, desde que tinham chegado ali, ela viu algo diferente no rosto daquele homem. Algo humano. No 7º dia aconteceu. Ricardo estava no escritório, revisando documentos com Cláudio, quando ouviu a voz de Isabela no corredor. Ela estava brincando de telefone imaginário, como as crianças fazem. Pegou um controle remoto e fingiu que estava fazendo uma ligação. E então, com a voz alegre e inocente de quem brinca, ela disse: Alô, papai. O tempo parou. Ricardo ouviu aquilo e sentiu como se tivessem socado seu peito. Ele ficou paralisado, olhando para a porta entreaberta do escritório. Cláudio percebeu a mudança na expressão dele. Você tá bem? Ricardo não respondeu. Não conseguia. Isabela apareceu na porta, ainda segurando o controle remoto, sorrindo. Desculpa, eu estava brincando. Não quis atrapalhar. E saiu correndo de volta para o quarto. Ricardo ficou ali no meio do escritório, tremendo. Cláudio colocou a mão no ombro dele. Cara, você não fala nada. Ricardo cortou a voz engasgada. Mas já era tarde. A palavra tinha sido dita, e ela ecoava dentro dele como um sino que não parava de tocar. Papai. Ninguém nunca o tinha chamado assim. Ninguém nunca ia chamar. Ele tinha certeza disso. Tinha construído sua vida em cima dessa certeza. Mas de repente, uma menina de 8 anos que ele mal conhecia tinha dito aquilo sem pensar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E algo dentro de Ricardo, algo que estava trancado há décadas, começou a rachar, devagar, dolorosamente, mas começou. Naquela noite, depois que Joana colocou Isabela para dormir, Ricardo ficou sozinho na varanda, olhando as estrelas que mal se viam por trás da poluição luminosa da cidade. E pela primeira vez em sua vida,
Ricardo Almeida Sampaio chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha deixado de viver, por todas as escolhas erradas. E chorou porque no meio do caos, no meio do perigo, no meio da traição, ele tinha encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Uma chance de ser mais do que um homem rico. Uma chance de ser humano. Uma chance de ser pai. Mas enquanto ele chorava ali, sozinho na noite, não sabia que do outro lado da cidade, numa sala escura, o ciclista estava organizando o próximo movimento. E dessa vez, o alvo não era o dinheiro de Ricardo. Era a menina. A manhã do 8º dia chegou diferente. O céu estava carregado, cinza chumbo, como se a própria cidade pressentisse que algo ruim estava para acontecer. Ricardo acordou às 5 da manhã com o celular vibrando insistentemente. Eram 17 ligações perdidas, todas de Marta, sua secretária, todas marcadas como urgente. Ele ligou de volta. Marta atendeu no primeiro toque, a voz trêmula. Senhor Sampaio? Graças a Deus, eu tentei ligar a noite toda. O que aconteceu? A Polícia Federal, eles estão aqui. Na empresa, tem mandado de busca e apreensão. Estão revirando tudo. Os computadores, os arquivos, tudo. E tem uma ordem. A voz dela falhou. Tem uma ordem de prisão preventiva. Contra o senhor. O chão sumiu debaixo dos pés de Ricardo. O quê? A lavagem de dinheiro, senhor. Eles dizem que o senhor movimentou valores ilegais para paraísos fiscais, que tem provas, documentos assinados pelo senhor. Eles querem que o senhor se apresente imediatamente ou vão emitir um mandado de prisão. Ricardo sentou na beira da cama, a cabeça girando. Ele tinha investigado as transferências. Sabia que eram falsas. Mas alguém tinha forjado tudo tão bem que agora ele era o culpado. O Heitor. Ele tá aí. Não, senhor. Ninguém consegue falar com ele. O celular dele tá desligado. O escritório dele tá fechado. É como se ele tivesse sumido. Ricardo respirou fundo. Tinha que pensar rápido. Marta, escuta. Liga pro meu advogado criminalista, o Dr. Augusto. Fala para ele me representar e diz que eu vou me apresentar voluntariamente até o final do dia. Mas antes preciso organizar algumas coisas. Senhor, confia em mim, Marta, eu não fiz nada disso. Mas alguém quer que pareça que eu fiz, e eu vou provar minha inocência. Ele desligou e ficou ali parado, sentindo o peso do império desabando. 30 anos de trabalho, 30 anos de construção, tudo ruindo em questão de horas. Cláudio chegou meia hora depois tenso. Eu soube. Já esperava que eles fossem fazer isso. Você esperava? Ricardo estava atordoado. Como? Porque é assim que essas quadrilhas trabalham, Ricardo. Eles te usam, forjam documentos no teu nome, fazem as movimentações parecerem legítimas e, quando a coisa aperta, te entregam como bode expiatório. Você vira o culpado. Eles somem com o dinheiro e com a liberdade. E o que eu faço? Você se entrega, coopera, mostra que está disposto a ajudar a investigação. E enquanto isso, a gente continua juntando provas de que você foi enganado. Mas tem um problema maior. Qual? Cláudio olhou para a porta do quarto onde Joana e Isabela dormiam. Se você for preso, quem vai proteger elas? A pergunta acertou Ricardo como um soco. Ele tinha prometido proteger, tinha trazido elas para ali, colocado vigilância, garantido que estariam seguras. E agora? Se ele fosse preso, elas ficariam expostas, vulneráveis. Eu não vou deixar isso acontecer, disse Ricardo firme. Então você precisa desaparecer. Não. Se eu desaparecer, fica pior. Vão achar que eu fugi porque sou culpado. E o que você sugere? Ricardo pensou. Pensou rápido. Pensou como o estrategista que sempre foi. Eu me apresento, mas antes eu tiro elas daqui. Levo elas para um lugar onde ninguém vai procurar. Que lugar? É o bairro delas. A casa da Joana. Cláudio arregalou os olhos. Você tá maluco? É o primeiro lugar onde vão procurar. Não, porque eu vou estar preso. Eles vão achar que, se eu fosse esconder alguém, seria num lugar sofisticado, com segurança máxima. Não numa casa simples num bairro da periferia. Além disso, lá elas têm vizinhos, têm comunidade. Gente que conhece elas que vai perceber se algo estiver errado. Cláudio coçou a cabeça pensando. É arriscado. Tudo é arriscado agora. E você? O que vai fazer? E vou me entregar. Vou cooperar.
E vou confiar que você vai continuar investigando enquanto eu tô lá dentro. Ricardo. Cláudio, eu preciso que você prometa. Promete que vai cuidar delas. Que vai descobrir quem tá por trás disso. Promete. Cláudio olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto antes. Desespero, medo genuíno. Não de perder dinheiro ou reputação, mas de perder pessoas. Eu prometo! Joana acordou com a voz de Ricardo batendo na porta. Quando abriu, viu a expressão dele e soube que algo estava errado. O que aconteceu? Ricardo contou tudo. A ordem de prisão, a acusação, o que ia fazer. Joana ficou pálida. Então quer dizer que o senhor vai ser preso? Por enquanto, sim. Mas é temporário. Até eu provar que sou inocente. E a gente? A voz dela tremia. Vocês vão voltar para casa, mas com proteção discreta. O Cláudio vai garantir isso. Voltar para casa? Joana parecia confusa. Mas o senhor disse que lá não era seguro. Eu sei o que eu disse. Mas agora, o lugar mais seguro para vocês é um lugar onde vocês conhecem todo mundo. Onde fazem parte da comunidade. Eles não vão esperar que eu coloque vocês lá. Joana olhou para Isabela, que tinha acordado e estava escutando tudo quieta. Eu tenho medo, disse Joana honesta. Eu também, respondeu Ricardo. Mas medo não vai impedir a gente de fazer o que é certo. Isabela se aproximou de Ricardo e segurou a mão dele. A mãozinha quente, pequena, apertando os dedos dele. Você vai voltar? Perguntou ela. Volte, promete? Ricardo se ajoelhou, ficando na altura dela. Eu prometo. E pela primeira vez na vida, ele fez uma promessa que pretendia cumprir. Custasse o que custasse. 3 horas depois, Ricardo se apresentou na Polícia Federal. Foi recebido com algemas, fotografias, perguntas agressivas. Passou o dia todo prestando depoimento, negando tudo, explicando que tinha sido vítima de uma fraude. Mas as evidências contra ele eram fortes. Assinaturas digitais, movimentações bancárias, e-mails. Tudo apontava para ele. O juiz decretou prisão preventiva. 10 dias prorrogáveis, até a investigação avançar. Enquanto Ricardo era levado para a cela, Cláudio organizava a mudança de Joana e Isabela de volta para o bairro. Não foi fácil. Joana estava apavorada, mas fez o que tinha que fazer. Arrumou as poucas coisas que tinham levado, segurou firme na mão da filha e voltou para a casa simples no bairro de Guaianazes, zona leste de São Paulo. A casa era pequena. 2 peças, cozinha minúscula, banheiro apertado. O muro era baixo. Dava para pular fácil. A rua era de paralelepípedos, cheia de buracos. Crianças jogavam bola na esquina. O cheiro de comida caseira vinha das casas vizinhas. Dona Maria, a vizinha da frente, acenou quando viu Joana chegando. Ô, Joana! Sumida, menina. Pensei que tinha mudado. Joana forçou um sorriso. Tive uns problemas, Dona Maria, mas agora voltei. E a Isa? Como você tá, filha? Isabela sorriu. Tô bem, Dona Maria. Graças a Deus, entra, entra. Depois passa aqui que eu fiz bolo de fubá. Era outro mundo, completamente diferente da cobertura luxuosa onde tinham passado a última semana. Mas era um mundo vivo. Com gente, com barulho, com calor humano. Cláudio montou vigilância discreta. 2 homens se revezando sempre de olho, mas sem serem óbvios. Um fingindo ser motorista de aplicativo, outro fingindo ser vendedor ambulante. Joana sabia que eles estavam ali, e isso trazia um mínimo de conforto. Os dias passaram devagar. Ricardo estava preso. Joana tentava manter a rotina, levar Isabela para a escola, trabalhar quando conseguia algum bico porque tinha sido afastada do emprego no prédio até as coisas se resolverem. Isabela perguntava todos os dias se Ricardo ia voltar logo, e Joana não sabia o que responder. No 10º dia, Ricardo foi solto, não porque tinham provado sua inocência, mas porque o prazo da prisão preventiva tinha acabado e não tinham conseguido provas suficientes para manter ele preso. Mas ele estava longe de ser livre. Tinha que usar tornozeleira eletrônica. Não podia sair de São Paulo e estava oficialmente afastado da própria empresa. Cláudio o buscou na saída da delegacia. Ricardo estava magro, com barba por fazer, olheiras fundas. 10 dias na cadeia tinham sido 10 anos. E agora? Perguntou Cláudio enquanto dirigia. Agora eu faço o que devia ter feito desde o começo. Que é? Vou para Guaianazes. O quê? Eu prometi para Isabela que ia voltar. E eu vou.
Vou ficar lá com elas até isso acabar, seja lá quanto tempo levar. Cláudio olhou para ele como se estivesse vendo um alienígena. Ricardo Almeida Sampaio, o empresário milionário, vai morar numa casa de 2 cômodos na periferia de São Paulo? Vou. Por quê? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tenho algo mais importante do que dinheiro. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho... Ele hesitou. Eu tenho uma família. Cláudio não disse nada, apenas dirigiu. Quando Ricardo chegou à casa de Joana, já era noite. Ele bateu na porta. Joana atendeu, surpresa. Senhor Sampaio? O senhor. Saiu? E saí. Posso entrar? Joana deu passagem, ainda processando. Ricardo entrou e olhou ao redor. A sala era pequena, mas limpa. Tinha um sofá surrado, uma televisão antiga, um ventilador de chão. E no canto, brincando com bonecas improvisadas de pano, estava Isabela. Quando ela viu Ricardo, seus olhos brilharam. Ela largou as bonecas e correu até ele, se jogando nos braços dele. Você voltou. Você prometeu e voltou. Ricardo a abraçou apertado. E pela segunda vez em poucos dias ele chorou. Mas dessa vez, não de tristeza. De algo que ele nem sabia nomear. Joana, vendo aquilo, sentiu o coração apertar. Senhor Sampaio, o senhor não pode ficar aqui. O senhor não pertence a esse lugar. Ricardo soltou Isabela e olhou para Joana. Eu não pertenço a lugar nenhum, Joana. Passei 52 anos construindo paredes. E no final, tudo que eu construí desmoronou. Mas aqui, nessa casa pequena, com vocês duas, eu sinto pela primeira vez que estou no lugar certo. Joana não soube o que dizer. Então apenas acenou com a cabeça. Tem um colchão velho no quartinho dos fundos. O senhor pode dormir lá. Obrigado. E assim Ricardo Almeida Sampaio, que tinha dormido em lençóis egípcios de 1000 fios, passou a dormir num colchão velho, com um cobertor fino, numa casa onde o barulho da rua entrava pela janela sem vidro. Os primeiros dias foram um choque cultural violento. Ricardo acordava com o som do caminhão do gás às 5 da manhã, com os cachorros latindo, com os vizinhos discutindo, com a vida acontecendo sem filtros, sem paredes, sem proteção. Ele tomava banho com ducha fraca, comia arroz com feijão no prato de plástico, ajudava Joana a lavar louça numa pia minúscula. E aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. Ele conheceu seu Joaquim, o sucata, o homem que tinha sido enganado, que tinha perdido tudo. Eles conversaram longamente. E Ricardo descobriu que seu Joaquim, mesmo sem nada, ainda tinha algo que ele tinha perdido há muito tempo. Dignidade, esperança. Ele conheceu Dona Maria, a vizinha, uma senhora de 60 anos que acordava às 4 da manhã para fazer quentinhas e vender na feira. Ela ganhava pouco, mas dividia o pouco que tinha com quem precisava. Ele conheceu o Tiago, menino de 12 anos que ajudava a mãe vendendo picolé na rua depois da escola. Tiago sonhava em ser médico e estudava debaixo do poste da rua porque em casa não tinha luz suficiente. Ricardo, o homem que tinha comandado um império, sem nunca olhar para as pessoas, estava agora no meio delas, vendo, escutando, sentindo. E ele tinha vergonha. Vergonha de tudo que tinha sido, de tudo que tinha ignorado. Uma tarde, enquanto Isabela estava na escola, Ricardo sentou com Joana na pequena varanda da casa. Eu não sabia, disse ele baixinho. Não sabia que o mundo era assim. Assim como? Difícil, real. Eu passei a vida inteira no topo de um prédio olhando para baixo, mas nunca vi de verdade. Joana olhou para ele. O senhor não é o primeiro rico que descobre que existe pobre. E não vai ser o último, eu sei. Mas eu quero ser diferente. Quero fazer diferente. Como? Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Foi na segunda semana que a ameaça voltou. Isabela tinha ido dormir. Joana estava lavando louça. Ricardo estava sentado na sala, revisando documentos que Cláudio tinha conseguido sobre o ciclista, e de repente ouviram um grito. Isabela, Ricardo e Joana correram para o quarto. Encontraram a menina sentada na cama, tremendo, olhando para alguma coisa no chão. O que foi, filha? Joana se ajoelhou ao lado dela. Isabela apontou. Meu urso, o ursinho de pelúcia que ela sempre carregava, estava no chão, mas algo estava diferente. O laço que ele usava no pescoço, que sempre tinha sido azul, agora era vermelho. Ricardo sentiu o sangue gelar. Você trocou o laço, Isa?
Perguntou ele, já sabendo a resposta. Não, ele era azul. Sempre foi azul. Eu ganhei dele da minha avó antes dela morrer. Joana pegou o urso, as mãos tremendo. Alguém entrou aqui. Alguém entrou e trocou o laço. Ricardo olhou ao redor. A janela do quarto estava entreaberta. Não tinha sinais de arrombamento. Quem quer que tenha entrado entrou com facilidade e saiu do mesmo jeito, deixando apenas um recado silencioso. Nós sabemos onde você está e podemos chegar até você quando quisermos. Ricardo ligou para Cláudio imediatamente. Cláudio chegou 15 minutos depois, furioso. Como eles conseguiram passar pela minha vigilância? Como? Porque eles são bons, disse Ricardo. Não é muito bons. Joana segurava Isabela apertado, as duas tremendo, e foi nesse momento que Isabela, a menina de 8 anos que tinha enfrentado tudo com coragem até ali, disse algo que ninguém esperava. Eu não quero fugir. Todos olharam para ela. O quê? Joana não acreditou. Eu não quero fugir, mãe. Se a gente fugir, eles vão atrás. E se eles pegarem a gente, vai ser pior. Eu quero ficar. Eu quero lutar. Ricardo se ajoelhou na frente dela. Isa, você é uma criança. Você não precisa lutar. Eu sei. Mas fui eu que comecei isso quando atendi o telefone. Então eu tenho que ajudar a terminar. Eu quero ajudar. Ricardo olhou nos olhos daquela menina e viu algo que o assustou e inspirou ao mesmo tempo. Coragem. Coragem pura. Sem cálculo. Sem medo do que podia perder. Apenas a vontade de fazer o que era certo. Você tem razão, disse ele finalmente. Ricardo, você tá louco? Cláudio interveio. Ela tem 8 anos. Eu sei quantos anos ela tem. Mas ela tem razão. A gente não pode continuar fugindo. Se a gente quer acabar com isso, a gente precisa ir atrás deles. E eu sei como. Como? E Ricardo respirou fundo. A gente arma uma armadilha. E a gente usa o que eles mais querem contra eles mesmos. E o que eles mais querem? Provas. Eles querem garantir que não existem provas contra eles. Então a gente faz eles acreditarem que ainda existem. E quando eles vierem buscar, a gente os pega. Cláudio coçou a cabeça. É arriscado. Tudo é arriscado. Mas é a única chance que a gente tem. Joana olhou para Ricardo. O senhor tem certeza disso? Não. Mas é melhor do que esperar sentados até eles decidirem o que fazer com a gente. Isabela apertou a mão de Ricardo. Eu confio no senhor. E naquele momento, Ricardo entendeu. Ele não estava mais sozinho. Tinha uma criança confiando nele, uma mãe dependendo dele e um ex-agente federal que tinha virado amigo ao seu lado. Pela primeira vez na vida, Ricardo Almeida Sampaio não estava no topo de um prédio decidindo o destino de empresas. Estava no chão, numa casa simples, decidindo o destino de pessoas. E isso era infinitamente mais importante. Então tá decidido, disse ele, firme. A gente vai lutar. E a gente vai ganhar. Cláudio suspirou. Você mudou, Ricardo. Eu sei. E ainda bem. Lá fora a noite continuava. A vida continuava. E numa sala escura do outro lado da cidade, o ciclista também estava fazendo planos. Mas ele cometeu um erro. Um erro que muita gente poderosa comete. Ele subestimou a força de quem não tem nada a perder e superestimou o medo de quem tem tudo a proteger. A guerra silenciosa estava prestes a chegar ao fim, e só um lado sairia vivo dela. O plano era simples, perigosamente simples, mas às vezes as coisas mais simples são as que funcionam melhor. Ricardo passaria a informação, através de um canal que sabia estar sendo monitorado, de que tinha encontrado provas definitivas contra a organização, documentos, gravações, tudo guardado num lugar seguro, e que estava disposto a negociar, a entregar tudo em troca de liberdade para ele, Joana e Isabela. Era mentira, claro, mas uma mentira convincente o suficiente para fazer o ciclista aparecer, porque gente como ele não deixa pontas soltas, não deixa provas existindo e não deixa testemunhas vivas. Cláudio achou a ideia insana. Joana achou suicida, mas Isabela, com aquela sabedoria estranha de criança, disse: às vezes, para pegar um bicho esperto, você tem que fingir que está dormindo. E todos olharam para ela, sem saber se riam ou choravam. A preparação levou 3 dias. 3 dias de tensão constante, de dormir com um olho aberto, de cada ruído na rua parecer uma ameaça. Cláudio conseguiu microfones minúsculos,
do tipo que a Polícia Federal usava em operações de grande porte. Instalou um na sala da casa de Joana, outro no quarto, um terceiro na cozinha. Tudo conectado a um gravador central escondido embaixo do piso solto da despensa. Mas havia um problema grande. Se eles vierem, não vão vir sozinhos, explicou Cláudio enquanto todos estavam reunidos na pequena sala. E não vão simplesmente aparecer na porta pedindo licença. Eles vão invadir, vão revistar tudo. E se acharem os microfones, vão saber que é armadilha. Então a gente não pode estar aqui quando eles chegarem, disse Ricardo. Exatamente. Mas se vocês não estiverem aqui, eles vão desconfiar também. Foi Isabela quem resolveu o problema. De novo. E se a gente fingir que está aqui, mas na verdade está escondido? Como assim, filha? Joana não entendeu. Tipo assim, a gente deixa a luz acesa, a televisão ligada, faz barulho, mas fica escondido num lugar que eles não vão olhar. Tipo, fara-se em mim tu tás, ela pensou. Tipo na casa da Dona Maria. Cláudio bateu a mão na testa. Meu Deus, a menina é um gênio. E era verdade. A casa de Dona Maria ficava exatamente em frente, com vista direta para a porta e a janela da casa de Joana. Se eles ficassem lá, poderiam ver tudo o que acontecia. E Dona Maria, quando Joana contou uma versão editada da história, aceitou ajudar na hora. Claro, filha. Essa gente ruim tem que aprender que não mexe com mãe e filho de gente trabalhadora. Podem ficar aqui o tempo que precisar. O dia chegou. Ricardo mandou o recado através do advogado que tinha assumido seu caso. Um advogado que ele desconfiava estar trabalhando para o outro lado. O recado era simples. Tenho tudo. Documentos, assinaturas, gravações. Vou entregar tudo para a Polícia Federal amanhã de manhã. A menos que alguém me dê uma razão para não fazer isso. Estarei esperando em Guaianazes, sozinho. Apenas quero garantia de que vamos sair vivos disso. A resposta veio no final da tarde. Um número desconhecido. Uma mensagem de texto. Hoje, meia-noite. Sozinho. Ou a menina paga. Ricardo mostrou a mensagem para Cláudio. Eles morderam a isca. Sim, e agora? Agora a gente faz exatamente o que planejamos. Às 11 da noite, Ricardo, Joana e Isabela saíram discretamente pela porta dos fundos da casa e atravessaram rapidamente para a casa de Dona Maria. Cláudio já estava lá, com equipamento de gravação e uma arma escondida na cintura. Ele tinha chamado 2 homens de extrema confiança, ex-colegas da Federal, que estavam posicionados em pontos estratégicos da rua. Se der errado, disse Cláudio para Ricardo. Se eu der o sinal, você pega elas e sai correndo. Não olha para trás, não hesita. Apenas corre. E você? Eu seguro eles o tempo que puder. Ricardo apertou o ombro de Cláudio. Obrigado por tudo. Guarda o obrigado. Ainda não acabou. Às 11h45, um carro preto parou 3 casas adiante. Motor desligado. Ninguém saiu. Apenas esperando, observando. Às 11h52, outro carro. Esse parou do outro lado da rua. Eles estão cercando a área, murmurou Cláudio, olhando pela fresta da cortina. E então, exatamente à meia-noite aconteceu. Um homem alto, magro, vestindo terno escuro, desceu do primeiro carro. Sozinho. Ele caminhou calmamente até a porta da casa de Joana e bateu. 3 batidas, firmes, silêncio. Ele bateu de novo. E dessa vez girou a maçaneta. A porta estava aberta. Ricardo tinha deixado aberta de propósito. O homem entrou. Da casa de Dona Maria, através da janela, eles conseguiam ver sombras se movendo lá dentro. O homem acendeu uma lanterna. Começou a revistar tudo. Abriu gavetas, virou almofadas, olhou embaixo dos móveis. Ele está procurando os documentos, sussurrou Ricardo. 2 minutos depois, o homem saiu e fez um sinal. 3 outros homens desceram dos carros. Entraram na casa. A busca ficou mais agressiva. Eles quebraram coisas, rasgaram coisas, mas não acharam nada porque não tinha nada para achar. E então o homem alto pegou o celular e fez uma ligação. Mesmo de longe, através da janela aberta, eles conseguiam ouvir pedaços da conversa. Não tem nada aqui. Não, ele não tá... Eu não sei, talvez fosse blefe. Quê? Não, espera. O homem desligou e falou algo para os outros. Um deles sacou uma arma. Merda. Cláudio ficou tenso. Eles vão esperar ele voltar. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava.
Do bolso de sua mochila, Isabela tirou um caderninho. O caderno de desenhos dela. Ela tinha desenhado durante a semana toda, enquanto os adultos planejavam. Desenhou rostos. Rostos que tinha visto naquele dia na cobertura, através da câmera de segurança que Ricardo tinha mostrado a ela. Rostos de homens que entravam e saíam do edifício. Rostos que ela tinha memorizado com aquela memória fotográfica assustadora de criança. Ela folheou até achar o desenho que procurava. Um homem de rosto fino, olhos claros, cicatriz pequena no queixo. E embaixo ela tinha escrito com a letra torta: o homem que falou com o outro senhor de terno no elevador. Dia do telefone. Ela mostrou para Ricardo. É esse. O homem lá na nossa casa. É esse do desenho. Ricardo olhou. Olhou para o desenho, depois para o homem através da janela. E reconheceu. Meu Deus! Ah! Ele sussurrou. É o Heitor. Cláudio virou rápido. O quê? Sim, o advogado. O doutor Heitor Brandão. É ele. Isabela tinha razão. Ela desenhou ele sem saber quem era. Joana olhou para o desenho. Como ela viu ele no dia que atendeu o telefone. Ricardo explicou rápido. Ele passou pelo corredor, viu ela lá e não deu importância. Mas ela viu. Ela sempre vê tudo. Cláudio pegou o desenho e olhou com atenção. E então pegou o celular e começou a tirar fotos. Do desenho, da casa, dos homens lá dentro. Isso aqui é ouro, Ricardo. Evidência direta ligando o Heitor à invasão. Se a gente conseguir provar que a criança desenhou isso antes de hoje, que ela tinha visto ele naquele dia, eu tenho como provar, disse Isabela, com a voz firme. Eu mostrei os desenhos para a professora na escola. Ela até colocou um na parede da sala. Tem data e tudo. Cláudio olhou para aquela menina de 8 anos e balançou a cabeça, incrédulo. Você é incrível, sabia? Isabela deu de ombros. Eu só presto atenção. Do outro lado da rua, a situação começou a ficar tensa. Os homens estavam ficando impacientes. Heitor fez outra ligação. E dessa vez eles ouviram claramente. Ele não está aqui. Não, nenhum sinal. O que você quer que eu faça? Esperar até quando? Tá bom. Vou fazer isso. Mas depois eu quero meu dinheiro todo, como combinado. Ele desligou e falou para os outros homens. Temos ordens. Queimar tudo. Fazer parecer acidente. Sem provas, sem testemunhas. O sangue de Ricardo gelou. Eles vão incendiar a casa. Cláudio já estava discando para a polícia antes mesmo de Ricardo terminar a frase. Alô? Polícia. Tentativa de incêndio criminoso em andamento. Rua das Acácias, 247, Guaianazes. Suspeitos armados. Preciso de viatura urgente. Sim, eu sou ex-agente Cláudio Ferreira. Matrícula? Sim, estou no local. Não, mandem as viaturas primeiro. Depois eu explico. Mas havia um problema. A polícia ia demorar. Talvez 10, 15 minutos. E em 10 minutos a casa estaria em chamas. E as casas vizinhas também. Porque ali as casas eram grudadas uma na outra. Se uma pegasse fogo, todas pegariam. Foi Dona Maria quem agiu. A senhora de 60 anos, que acordava às 4 da manhã para trabalhar, que tinha criado 5 filhos sozinha, que não tinha medo de nada nessa vida, abriu a porta da casa dela e gritou, fogo! Tá pegando fogo! Acorda, gente! E começou a bater panela, fazendo um barulho infernal. Imediatamente, as casas começaram a acender luzes, portas se abriram, vizinhos saíram, e em questão de segundos, a rua inteira estava acordada, olhando, perguntando o que estava acontecendo. Os homens na casa de Joana congelaram. Tinham sido pegos de surpresa. Heitor olhou ao redor, vendo toda a vizinhança acordada, gente olhando, gente filmando com celular. Vamos embora, ele sibilou para os outros. Agora. Eles saíram correndo, entraram nos carros e aceleraram, mas não conseguiram ir longe. 2 viaturas da polícia militar dobraram a esquina, bloqueando a rua. Sirenes ligadas, giroflex iluminando a noite. Os carros frearam bruscamente. Os homens tentaram recuar, mas já era tarde. Cláudio já estava atravessando a rua, gritando, polícia! Ninguém se mexe! Mãos na cabeça! E apontou a arma firme. Os 2 ex-agentes que estavam posicionados na rua também apareceram, armados. Houve um momento de tensão. Um momento onde tudo podia dar muito errado. Mas então um dos policiais que tinha chegado reconheceu Cláudio. Ferreira? É você. Sou eu, Marcos. Ajuda aqui, esses caras são perigosos. E pronto.
Os policiais agiram. Em menos de 3 minutos, todos os 4 homens estavam algemados no chão, incluindo Heitor, que não parava de gritar que aquilo era um absurdo, que era um mal-entendido, que ele era advogado. Ricardo saiu da casa de Dona Maria com Joana e Isabela ao lado. Quando Heitor o viu, o rosto do advogado empalideceu. Ricardo, você... Eu posso explicar. Explica nada. Ricardo cortou frio. Você me traiu. Você vendeu 15 anos de amizade por dinheiro. Você não entende. Eles iam me matar se eu não ajudasse. Então você preferiu me matar? Matar uma criança inocente? Heitor baixou a cabeça. Não tinha resposta. Cláudio se aproximou de Ricardo e estendeu a mão. Nela, o cartão de memória com todas as gravações feitas nos microfones escondidos na casa. Todas as conversas, todas as evidências. Já acabou, Ricardo. A gente conseguiu, mas ainda não tinha acabado. Ainda faltava a peça final. A investigação que seguiu foi rápida, com as gravações, com o desenho de Isabela, com o depoimento de Ricardo e com a cooperação forçada de Heitor. A Polícia Federal conseguiu desmantelar toda a rede. O tal ciclista era, na verdade, um homem chamado Franz Dietrich, alemão naturalizado argentino, com passagens por golpes financeiros em 8 países. Heitor tinha sido cooptado 2 anos antes, quando caiu numa armadilha de dívidas de jogo e foi chantageado. Maximilian era um fantasma, apenas uma identidade falsa usada em videoconferências com voz distorcida. Todo o esquema envolvia forjar documentos de empresários bem-sucedidos, fazer movimentações fraudulentas em nome deles e depois extorquir ou destruir essas pessoas. Ricardo tinha sido apenas mais uma vítima, mas diferente das outras, ele tinha sobrevivido, porque uma menina de 8 anos, sem saber, tinha feito a pergunta certa na hora certa. Os criminosos foram presos, todos. Franz foi extraditado. Heitor pegou 10 anos. E as acusações contra Ricardo foram retiradas. Ele era inocente, oficialmente. Mas quando tudo terminou, quando ele poderia ter voltado para a cobertura, para o escritório no último andar, para a vida de antes, Ricardo fez algo que ninguém esperava. Ele renunciou. Renunciou à presidência da empresa. Vendeu todas as ações. Liquidou tudo. E com o dinheiro criou algo novo. A Fundação Isabela Mendes. Nome em homenagem à menina que salvou ele e tantos outros. Uma fundação dedicada a proteger pequenos empresários, trabalhadores, famílias de golpes financeiros. Um lugar onde gente como seu Joaquim podia pedir ajuda sem vergonha. Um lugar onde crianças como Isabela podiam estudar, crescer, sonhar. E quem ele escolheu para gerenciar essa fundação? Joana Mendes de Souza. A faxineira que tinha virado muito mais do que isso. A mãe guerreira que tinha criado uma filha incrível, a mulher que mostrou a ele o que realmente importava. Ela aceitou, mas só depois de fazer uma exigência: eu aceito, mas só se o senhor parar de me chamar de senhora e me chamar pelo nome. Ricardo sorriu. Tá bom, Joana. Quanto a Isabela, Ricardo fez algo que demorou meses para juntar coragem de fazer, mas que sabia que precisava fazer. Um dia, ele sentou com ela na pequena varanda da casa nova que tinha comprado para elas, uma casa simples, mas confortável em um bairro seguro, e perguntou: Isa, você sabe o que é adoção? Isabela, que agora tinha 9 anos, olhou para ele com aqueles olhos fundos. Sei. É quando alguém vira pai ou mãe de uma criança mesmo sem ter feito ela nascer. Isso. E você gostaria. Falsinticinca. Antisassa. A voz dele falhou. Depois ele respirou fundo e continuou. Você gostaria se eu te adotasse? Se eu virasse seu pai, de verdade? Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Um momento tão longo que Ricardo achou que tinha feito a pergunta errada, que tinha ido longe demais. Mas então ela perguntou: E minha mãe? Eu ainda vou ter minha mãe? Claro! Ela sempre vai ser sua mãe. Nada muda isso. Eu só queria fazer parte da família de verdade. Se você quiser, Isabela pensou. Depois sorriu. Eu quero. Mas tem uma condição. De qual? Você tem que sorrir mais. Porque pai que não sorri deixa a filha preocupada. Ricardo riu. Uma risada verdadeira, gostosa, que vinha do fundo da alma. Eu prometo. Então tá. Você pode ser meu pai. E ela abraçou ele, apertado, como se nunca fosse soltar.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Não de edifícios ou empresas, mas de vidas, de sonhos, de relações. Ricardo aprendeu a acordar sem pressa, a tomar café com calma, a perguntar como foi o dia de escola da filha, a ajudar nas lições de casa, a fazer pipoca no sábado à noite para assistir filme em família. Joana floresceu no novo trabalho. Descobriu que tinha talento para gestão, para lidar com pessoas, para organizar processos. A fundação cresceu. Ajudou centenas de pessoas no primeiro ano, milhares no segundo. Isabela continuou desenhando, continuou observando. Continuou sendo aquela criança incrível que via o que os adultos não viam. Mas agora, ela desenhava também flores, borboletas, casas com janelas abertas e pessoas sorrindo. Porque ela tinha aprendido que o mundo, apesar de ter maldade, também tinha bondade. E todas as manhãs, quando o telefone da fundação tocava, Ricardo atendia. Fundação Isabela Mendes, Ricardo falando. E do outro lado vinha um pedido de ajuda. Uma história triste. Uma situação desesperadora. E ele escutava, realmente escutava, com o coração aberto, com vontade genuína de ajudar. Porque ele tinha aprendido, da maneira mais dolorosa e mais bonita possível, que não existe vitória maior do que ajudar alguém a se levantar. Não existe império mais valioso do que uma família. E não existe riqueza maior do que ser chamado de pai por alguém que você escolheu amar. Um dia, quase 2 anos depois de tudo ter começado, Ricardo estava no escritório da fundação, revisando casos, quando Isabela apareceu depois da escola. Pai? Ele levantou os olhos. Oi, filha. Como foi a escola? Essa semana assistindo assim foi boa, mas eu queria te mostrar uma coisa. Ela puxou o caderno de desenhos da mochila e mostrou. Era um desenho novo. Um homem e uma menina de mãos dadas, olhando para o horizonte. No topo da folha, escrito com aquela letra ainda torta, mas cheia de amor, estava: Meu pai e eu. Ricardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão. Tá lindo, Isa. É para você guardar, para nunca esquecer. Eu nunca vou esquecer, prometo. Ela sorriu e saiu correndo de volta para a sala de espera, onde Joana terminava uma reunião. E Ricardo ficou ali, sozinho, segurando aquele desenho, pensando em como a vida é estranha, como um simples atendimento de telefone pode mudar tudo, como uma criança pode salvar um adulto, como perder tudo pode ser o começo de ganhar o que realmente importa. E às vezes, quando o escritório estava vazio e silencioso, ele ainda escutava aquela voz ecoando no fundo da memória. Aquela voz pequena, inocente, que tinha mudado tudo. Alô, papai? E agora, finalmente, ele podia responder de verdade. Alô, filha? Papai tá aqui.